Chega mais aí, meu querido e minha querida, que nesse momento tem bizu de estequiometria. A gente vai dar uma revisada rápida na estequiometria no geral e no final vai ter um bizu muito importante que já caiu em 4 questões do vestibular do ITA nos últimos 10 anos. Amos, isso é muito, isso é pouco? Olha, isso quer dizer que essa ideia está se repetindo em diversas questões, ou seja, você precisa estar de olho nessa ideia que vai vir um pouquinho mais lá para o final do nosso vídeo. Beleza? Mas antes disso, a gente vai começar aqui a falar sobre o nosso vídeo de estequiometria, começando aqui pelo básico, né? Pelas nossas proporções estequiométricas. Isso mesmo, estequiométricas. E no final das contas, gente, isso aqui é uma ideia que acho que você já deve saber, já deve estar cansado de saber, mas no final das contas, se a gente tiver, por exemplo, aqui um reagente R1 mais um reagente R2, gerando para a gente aqui como produtos o produto 1, o P1 e o P2. A gente sabe, a gente está cansado de saber que aqui a gente vai ter um coeficiente estequiométrico Azinho, um número Azinho, um coeficiente Bzinho, Czinho e Dzinho. Isso quer dizer para a gente o quê? Que essas proporções aqui, elas vão sempre funcionar como eu vou colocar aqui embaixo. Eu posso ter, se eu tiver Azinho mols de R1, eu vou precisar de Bzinho mols de R2 para a gente ter uma reação completa, né? E eu vou produzir numa reação completa Czinho mols do produto 1 e Dzinho mols do nosso produto 2. Isso se estende aí para a nossa massa, usando aí a nossa massa molar. Isso mesmo. Então, se a gente vê aqui, olha, Azinho vezes a massa molar, uma massa que é Azinho vezes a massa molar do nosso R1, a gente vai ter aqui Bzinho vezes a massa molar. A gente vai precisar de uma massa Bzinho vezes a massa molar do R2, para a gente estar produzindo aqui Czinho vezes a massa molar do nosso P1 e Dzinho vezes a massa molar do nosso P2, do nosso produto 2. E a gente poderia estender isso para a gente estar falando de número de moléculas, a gente poderia estar estendendo para o volume nas condições naturais de temperatura e pressão. Então, A vezes, A vezes o volume molar vai reagir com B vezes o volume molar nesse NTP, produzindo C vezes o volume molar nesse NTP e D vezes o volume molar na SNTP. E a gente poderia seguir isso para outras proporções, mas só queria passar rapidinho aqui para a gente revisar esse ponto. Então, por exemplo, se a gente tem a nossa reação balanceada, ou se não tiver balanceada, a gente pode balancear a nossa reação também. A gente tem uma reação, a gente faz o balanceamento e a gente tem uma determinada massa de um reagente. A gente consegue usar essas proporções para fazer regra de 3 para encontrar uma outra massa necessária de reagente ou a massa de um determinado produto que a gente vai ter aí na questão, tá bom? Mas agora eu já vou partir aqui para um caso especial da nossa estequiometria, que é o caso de excesso de reagente, isso mesmo. Como assim, Amos? Como assim? Vamos lembrar do excesso de reagente. Que é quando a gente tem dados, eu vou colocar aqui, quando a gente tem dados de 2 reagentes. Como assim, Amos? Opa, reagentes. E aí eu vou aproveitar nossos recursos computacionais aqui para copiar essa nossa reaçãozinha aqui de cima. Vamos copiar, vamos colar ela mais aqui embaixo e a gente já reaproveita ela aqui. Digamos que a gente tenha essa reação aqui acontecendo, essa reação está acontecendo aqui para a gente, tá bom? Só que, de repente, assim, a gente sabe que a proporção estequiométrica correta é Azinho vezes a massa molar do reagente 1, ela vai estar na proporção ali para Bzinho vezes a massa molar do nosso reagente 2. Só que digamos que a questão fala para a gente que a gente tem um meio reacional que tem uma determinada massa M1 do nosso reagente 1 e a gente tem uma determinada massa M2 do nosso reagente 2.
Não necessariamente a gente tem a proporção estequiométrica entre R1 e R2. Então, um deles, no final das contas, vai se consumir completamente e vai sobrar um pouco do outro. O que se consome completamente é chamado de reagente limitante e o que sobra um pouco é chamado de reagente em excesso. Mas como é que a gente faz para descobrir quem é quem? Existem várias formas, existem vários caminhos. Um deles é você ignorar uma das massas, colocar um X aqui e descobrir quanto de massa do 2 que a gente precisaria para consumir todo o M1. E, no final das contas, se a massa que eu encontrar for maior do que a massa que ele me deu aqui como M2, a gente já consegue chegar à conclusão que o M2 é limitante, porque eu precisaria de mais massa para reagir todo o M1. Ou seja, eu não tenho toda essa massa, eu não vou conseguir reagir tudo. Essa é uma das formas. Outra forma seria botar o X aqui em M1 e fazer o processo da mesma maneira, mas tem um caminho que eu acho que facilita a vida e reduz um pouquinho o número de contas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai fazer uma multiplicação cruzada aqui, olha. Vai fazer uma multiplicação cruzada aqui e aqui. Se fosse uma regra de 3, se a gente estivesse fazendo uma regra de 3, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Mas a gente não está fazendo uma regra de 3, a gente está só multiplicando cruzado e vai comparar o resultado dessa multiplicação cruzada. Que vai ser para a gente aqui, olha, eu vou colocar aqui, B vezes a massa do reagente 2 vezes o M1. Aqui vai ser A vezes a massa molar do reagente 1 vezes M2. E agora eu vou te falar. A multiplicação que der maior é que tem o reagente em excesso. Se esse número daqui der maior do que esse número daqui, quer dizer que o cara que está em excesso é o M1, porque aqui que está o M1. Ah, se esse número daqui de baixo, se essa multiplicação daqui de baixo der maior, é porque o M2 está em excesso, o reagente 2 está em excesso. E aí o que você faz? Você ignora a massa de quem está em excesso e faz as continhas somente com a massa do nosso reagente limitante. É, então, vou colocar aqui, quem der maior, tem o reagente, reagente em excesso. Simples assim, simples assim. E eu vou olhar para onde, Amós? Eu vou olhar aqui, olha, para esse carinha daqui, olha. Ah, se esse produto der maior, é o M1 que está em excesso. Se esse der maior, é o M2 que está em excesso. Beleza, já matamos o nosso caso aqui de excesso de reagente. A gente vai passar aqui rapidamente para impureza dos reagentes. Vamos colocar aqui, olha, 3, impureza dos reagentes. Isso é um caso comum de aparecer no vestibular. E no final das contas, impureza dos reagentes, na verdade, é uma maquiagem. Porque digamos que a gente tem aqui, opa, uma, uma amostra. Só que essa minha amostra aqui, ela é impura. A gente, uma parte dela aqui é reagente, uma parte é reagente. De fato, o composto químico que eu quero utilizar, só que uma outra parte é de impurezas. Ah, entendi. E aí, normalmente, a gente vai ter, a questão vai dar para a gente, uma porcentagem de pureza. E aí, o que a gente vai usar na realidade é a massa de reagente. A massa da amostra, para mim, vai ser usada simplesmente para encontrar a massa de fato que eu tenho de reagente. Porque a impureza, a gente sempre considera aqui que as impurezas elas são inertes, as impurezas elas não fazem parte da nossa reação química. Então, a nossa massa de reagente vai ser a nossa massa, vai ser a nossa massa da amostra, vai ser a nossa massa da amostra, vezes a nossa porcentagem de pureza, né? Então, porcentagem de pureza. Claro, convertida aí para fração, né? Então, por exemplo, se é 20% de pureza, a gente vai colocar aí 20 sobre 100. Ah, então a gente vai colocar aqui, olha, 20% sobre 100%,
vai dar 0,2, a gente multiplica pela massa da amostra. A gente já chega aqui no nosso caso de impureza dos reagentes. A gente vai para o nosso último caso especial, antes da gente já passar para o bizu e já resolver a questão mais recente do ITA, que envolve esse bizu que a gente vai passar aqui para vocês, que é o nosso, que vai ser aqui o nosso número 4. O nosso número 4 aqui vai ser o último caso especial, que é o rendimento de uma reação. E no final das contas, eu preciso te falar que o rendimento de uma reação, ele existe porque nem sempre todos os reagentes de uma reação conseguem se transformar em produtos. Nesse caso aqui de cima, a gente está falando de uma amostra que nem toda amostra se transforma em produtos, porque nem tudo é reagente. Tem uma parte de impureza que não vai reagir. Mas nesse caso aqui de baixo, eu estou falando, o que eu estou falando é que nem todos os reagentes vão se transformar de fato em produtos. Então, se eu tiver aqui a nossa, deixa eu dar um Ctrl+V aqui, trazer nossa reaçãozinha aqui, no final das contas, o que acontece é que a gente vai ter uma porcentagem de rendimento aqui, olha, a gente vai ter uma porcentagem de rendimento. O que isso quer dizer? Que se eu tiver A mols de R1 e B mols de R2, eu não vou conseguir produzir C mols do nosso produto. Ah, mols. Só para a gente não confundir o R do rendimento aqui, eu vou fazer um negocinho aqui. Eu vou tirar esse R1 e R2, P1 e P2, e vou chamar de Azão, Bzão, só para a gente não confundir, aqui, eu vou chamar de Azão, Bzão, Czão e Dzão. Então a gente vai ter uma porcentagem de rendimento. E aí isso vai dar para a gente o quê? Que a proporção estequiométrica não vai ser Azinho para Bzinho, gerando Czinho e Dzinho. Vai ser, isso daqui vai estar multiplicado por uma porcentagem do meu rendimento sobre 100. Ah, se meu rendimento é de 60%, vou botar aqui 60 sobre 100, ou seja, a quantidade de produtos que eu vou gerar vai ser apenas 60% da quantidade que eu geraria se eu tivesse com 100% de rendimento. Se todos os nossos reagentes de fato fossem capazes de gerar produtos. Então a nossa proporção ela muda. Vamos voltar aqui em cima. Aqui, olha, Azinho para Bzinho, Czinho, Dzinho. No caso do rendimento, a gente multiplica pela porcentagem de rendimento aqui somente nos produtos na linha da nossa proporção estequiométrica. O que a gente tem alterada é a proporção da formação dos nossos produtos. Beleza? Fez sentido para você? Deu para entender? E esses são os casos clássicos aqui da nossa estequiometria. As proporções estequiométricas simples, o excesso quando a gente tem excesso de reagente, quando a gente tem impureza dos reagentes e quando a gente tem um rendimento, uma reação que a gente tem um rendimento. E agora, como prometido, a gente vai aqui para um bizu que é importante para o ITA. Tirando esses casos, que são os casos clássicos da estequiometria, o ITA tem colocado um que parece que para o ITA é um caso clássico também. É de uma reação específica, uma reação muito importante, um tipo de reação, que é a reação de combustão. E o ITA tem falado bastante sobre combustão ao ar. Isso mesmo. Digamos que a gente tenha C mais O2 gerando pra gente aqui o nosso CO2. Essa aqui é a nossa reação estequiométrica balanceada ao, com O2, né? Com O2. E aí no final das contas, o ITA volta e meia tem falado de uma reação ao ar, com ar. Não é o argônio, mas é no nosso ar. E o nosso ar, ele é uma mistura. É uma mistura de, como o ITA várias vezes tem colocado, 21% do nosso O2 e 79% do nosso N2.
Amós, é exatamente, não, é aproximadamente. Na verdade, o 79 do nitrogênio é isso mesmo, mas o oxigênio, na verdade, ele é 20 e fica 1% para outros gases. Mas para a gente não ficar levando em conta os outros gases, a gente já arredonda aí para 21 o do O2 e a gente trata essa forma dessa maneira que o ITA tem tratado essa questão. E o que que a gente vai fazer aqui? Peraí. Para a gente ter a proporção de... o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar N2 dos dois lados, não pode? Pode, claro que podemos. Um C mais um O2 mais... vai gerar CO2. Mais alguma coisa. Eu posso somar nitrogênio dos dois lados? Claro que eu posso somar nitrogênio dos dois lados. Claro que eu posso somar nitrogênio dos dois lados. Mas tem um outro ponto. Quanto de nitrogênio que eu vou somar dos dois lados? Eu vou somar a quantidade de nitrogênio que eu vou somar dos dois lados é a quantidade suficiente que esteja na proporção da mistura, para a gente poder fazer uma proporção aí com o nosso... para que a gente possa fazer uma proporção aí com o nosso ar. Então vamos fazer uma regra de 3 rapidinho aqui, olha. Dentro do nosso ar, eu tenho 21% do nosso 21% do O2 e 79% do nosso N2. Ou seja, se a gente tiver 21 moléculas, 21 mols do nosso O2, quantos mols que a gente vai ter do N2? A gente vai ter que ter 79 do N2. Tá, beleza. E se eu tiver 1 mol do O2, que é nesse caso aqui, 1 mol do O2, eu vou precisar de X mols do meu N2. Quanto é que vai me dar o X? Quanto é que vai dar o meu X? Meu X multiplica em cruz, né? X vezes 21 igual a 1 vezes 79. Passa o 21 dividindo, a gente vai ter 79 sobre 21. Então, eu vou ter que somar de cada lado 79 sobre 21. 79 sobre 21. 79 sobre 21. Ah, então isso daqui, essa mistura aqui é ar. Ah, isso daqui é ar. Só que uma pergunta que fica isso aqui são quantos mols de ar? Quantos mols de ar a gente tem aqui? A gente sabe que tem 1 mol de O2, 79 sobre 21 de O2. Só que quantos mols de ar a gente tem aqui? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Em 1 mol de ar, 1 mol de ar, a gente tem exatamente 0,21 mol do nosso O2. Concorda comigo? Ah, em 1 mol de ar, porque é 21% do O2. Então, se tem 1 mol de ar, 21% desse 1 mol, de todas as moléculas que tem lá, 21% das moléculas são de O2. Ah, não é 1 molar, não, é 1 mol de ar, tá bom? Então, quantos mols de ar que a gente vai ter? Eu vou botar Y aqui. Quantos mols de ar que a gente vai ter se a gente tem 1 mol de O2? Então a gente vai ter y vezes 0,21. 0,21y é igual a 1 vezes 1, que é 1. Então meu y vai ser igual a 1 sobre 0,21. Que isso daqui é igual a 100 sobre 21. E aí eu quero mostrar uma coisa para você aqui agora. A minha reação é essa daqui, né? A minha reação é essa daqui. O que eu escrevi até agora é isso daqui. Então a gente tem aqui 1C mais 1O2. Eu vou botar só o 2 aqui. Mais 21. É 21? É 79 sobre 21. Mais 79 sobre 21. N2. Gerando para a gente aqui um CO2 mais 79 sobre 21 do nosso N2. Beleza. Mas se você reparar, a gente calculou aqui que a gente tem 100 sobre 21 mols do nosso ar aqui, que eu posso substituir por ar. Mas eu quero te mostrar uma curiosidade antes. Se eu... É 1 aqui, né? Eu posso escrever 21 sobre 21?
Posso. 21 sobre 21. Se eu somo 21 com 79, vai me dar 100. 21 com 79 dá 100 sobre 21. 21 sobre 21 mais 21 sobre 79 vai dar 100 sobre 21. É exatamente o que a gente tem aqui. Ah! Então, quando a gente faz isso, uma coisa que a gente pode fazer, que já fica mostrado aqui, é que para eu saber quantos mols de ar a gente tem no total, basta somar esses dois números aqui. Eu pego a proporção, coloco o N2 aqui e somo esses dois daqui. E o que vai dar para a gente o quê? Vai dar para a gente que a gente tem 1C mais 100 sobre 21 mols de ar, que gera para a gente aqui um CO2 mais 79 sobre 21 N2. N2. Beleza? Mais 79 sobre 21 N2. E esse daqui é o nosso balanceamento completo da nossa reação. Tudo bem? Fez sentido para você? Tudo tranquilo até aqui? Então agora a gente vai para a nossa questão mais recente, que cobrou algo envolvendo esse conceito aqui de combustão ao ar. Tudo bem para você? Fez sentido? Então sigamos. Eu vou só pegar o enunciado da nossa questão aqui, rapidamente. Vou pegar aqui o enunciado da nossa questão e aí eu já jogo aqui e a gente já segue. E a gente já segue aqui com o nosso vídeo do bizu. Nosso vídeo do bizu, tá bom? Pronto, já está aqui. Já está aqui a questão. E a questão ela vai falar sobre... É uma questão que mistura, no caso, a nossa estequiometria com a... Mistura a nossa estequiometria com termoquímica, mas como é a questão mais recente é que a gente vai atacar. Considere as afirmações a respeito da combustão completa de misturas estequiométricas nas condições ambientes. Está falando de combustão. 1. Em uma mistura de hidrogênio e oxigênio, o combustível representa aproximadamente 11% da massa total. E vamos analisar aqui nossa primeira afirmação. A gente tem H2, a gente tem O2, e a gente vai formar aqui H2O. 1, 1, e aqui vai dar meio. No final das contas, para essa reação acontecer, a gente vai precisar de 1 mol do nosso H2, a massa molar de um hidrogênio é 1, ou seja, a gente vai ter aqui 2 gramas por mol do H2, ou seja, a gente vai ter 1 vezes 2 gramas. Está em proporção, vai reagir aí no caso, com uma proporção de meio vezes 2 vezes a massa molar do nosso oxigênio, que é 16. Então a gente vai ter aqui, que isso aqui tudo vai dar 16 gramas mesmo. Reage aí com 16 gramas. E vai dar pra gente aqui 18 gramas. A massa total que reage, no final das contas, é 2 mais 16. Ah, então qual é a minha porcentagem do nosso H2? A minha porcentagem do nosso H2 vai ser 2, que é a massa do H2, dividido pela massa total, que é 18. Isso aqui é 1 nono. 1 nono é 0,111 dízima periódica, que isso aqui vai dar 11,1%. Ah, entendi, amor. A gente multiplica por 100, né, para transformar a fração em porcentagem. Então a gente vai ter aproximadamente 11% da mistura total. Verdade. Em uma mistura de octano e oxigênio, o combustível, só retomando aqui, a gente tem um combustível que reage com um comburente. O oxigênio é o nosso comburente. Beleza? É o nosso oxidante. E aqui, em uma mistura de octano e oxigênio, o combustível representa aproximadamente 78% da massa total. Vamos analisar isso daqui. Vamos analisar isso daqui. A gente vai ter aqui o nosso octano, que é o nosso C8. Como é octano, é um alcano, a gente tem o C8, de 8, né, que forma aí o nosso octano. E a gente, para o alcano, a gente vai ter o CN, H2N mais 2. 2 vezes 8, 16. Vai dar 18 aqui. Mais o nosso O2. E combustão completa, para combustão completa, vai dar para a gente aqui o CO2 mais H2O. Mais H2O. E a gente vai ter aqui, olha, a gente vai botar 8 aqui. Depois que a gente bota 8 aqui, a gente tem 18 hidrogênios, a gente vai botar 9 aqui, né?
A gente vai botar 9 bem aqui, que aí vai me dar o número de hidrogênios. E a gente vai contar os oxigênios. A gente vai ter 8 aqui, né? 8 aqui. Mas a gente tem mais 9 aqui. Opa, na verdade a gente tem 16 aqui, perdão. Mais 9. 16 mais 9 vai dar pra gente 25. 25 oxigênios, ou seja, eu vou botar aqui 25 sobre 2. Beleza? E aí a gente vai fazer as nossas continhas. Qual é a massa molar aqui do nosso octano? O nosso octano ele tem uma massa molar, não vou fazer as continhas aqui, mas é de 114, aproximadamente 114 gramas por mol. Então isso aqui vai reagir com 25 sobre 2 vezes, 2 vezes, massa molar do nosso oxigênio, que é 16. Esse 2 corta com 2, então a gente vai ter 25 vezes o nosso 16. Tudo bem? Então é só um jeito que facilita a vida. Se você parar para pensar aqui, olha, eu posso multiplicar por 4 em cima e embaixo, porque 4 vezes 25 é 100, né? Ah, verdade, isso aqui é 100. Então eu corto esse aqui com esse, aqui vai dar 4. 4 vezes 100 vai me dar 400 gramas. Ah, legal, uma forma mais direta de fazer conta. Ah, mas 16 vezes 25 dá 400. É isso mesmo. Porque a conta é essa mesmo. Tá bom? Então E continuando aqui, a gente vai ter 114 gramas, 114 gramas do nosso combustível e 400 gramas do nosso comburente. Só que repara aqui, ele fala que o combustível representa aproximadamente 78% da massa total. Peraí. Essa massa aqui é aproximadamente um quarto da massa do nosso comburente. Não tem como ser 70 e poucos por cento da massa total. Não faz sentido. Assim, se aqui fosse 400 gramas e aqui fosse 400 gramas, seria metade. Mas, peraí, tá longe da metade. Então, muito menos 78% o nosso combustível representa. Então, esse aqui tá errado. Tá bom? E agora ele fala aqui da variação de temperatura. A variação de temperatura da reação de combustível e oxigênio por mol de combustível é igual à variação de temperatura da reação de combustível e ar atmosférico por mol de combustível. Então ele está falando o seguinte: se eu queimo a mesma quantidade, se eu queimo a mesma quantidade em mols de combustível ao ar e com oxigênio, a variação de temperatura é a mesma? Vamos segurar essa aqui, a gente vai para a próxima, depois a gente volta nessa. A entalpia molar de combustão de uma mistura de combustível e oxigênio é igual à entalpia molar de combustão de uma mistura de combustível e ar atmosférico. A gente vai analisar isso aqui primeiro, depois a gente volta para essa. Tá bom? Então, a gente vai vir aqui para a nossa terceira afirmação. E aqui na nossa terceira afirmação, a gente vai usar essa nossa equação bem daqui. A gente sabe, não é novidade para a gente, que as equações termoquímicas elas podem ser tratadas como equações estequiométricas. Na verdade, termoquímica é uma grande estequiometria levando em conta calor. Né? Então, a gente vai ter que isso aqui tem um determinado ΔH. Só que o que ele fala é que essa reação aqui ela tem o mesmo ΔH que para um determinado combustível que essa outra minha reação bem daqui. Será que isso é verdade? É verdade, e eu vou te mostrar o porquê. As reações termoquímicas elas podem ser tratadas, as equações estequiométricas termoquímicas, a gente pode tratar como uma equação química normal, né? Então, vou botar aqui 1C. E esse 100 sobre 21A é o quê? É o quê que a gente juntou aqui em cima? 21 sobre 21O2, que é o 1O2, mais 79 sobre 21N2. Então, a gente vai ter aqui mais 1O2, mais 79 sobre 21N2, gerando para a gente aqui 1 CO2 mais 79 sobre 21 N2. Olha, eu posso cortar esse cara daqui com esse cara daqui? Posso. Eu somei alguma outra reação aqui? Não. Então meu ΔH permaneceu o mesmo. Então a gente vai ter aqui que 1C mais 1O2 vai gerar para a gente aqui 1 CO2
e o ΔH é esse daqui. Ou seja, o ΔH dessa reação daqui e dessa reação aqui são o mesmo. Ah, entendi, Amos, entendi. Então, no final das contas, na verdade aqui eu estou avaliando a nossa quarta afirmação já. Aqui é a nossa quarta afirmação. Vou botar o nosso 4 bem aqui. Vou botar o nosso 4 bem aqui. Tá bom? Então, é basicamente isso. Então, a nossa quarta afirmação ela está correta. E com base nela, a gente vai avaliar a terceira afirmação. A variação de temperatura da reação de combustível e oxigênio por mol de combustível é igual à variação de temperatura da reação de combustível e ar atmosférico por mol de combustível. Então vamos lá. A gente avaliou o ΔH, agora a gente vai avaliar a variação de temperatura. Quando tem 1 mol do nosso combustível reagindo, ele vai liberar uma determinada quantidade de calor. Aqui é o ar. E aqui ele vai liberar a mesma quantidade de calor. Mas repara uma coisa. Aqui, além de ter o CO2, a gente tem o nitrogênio. E esse nitrogênio, ele também vai precisar ser aquecido ao longo do processo. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de calor nos dois casos, mas em um dos casos, no caso ao ar, eu tenho mais massa para ser aquecida. Ah, então lembra que calor sensível é mc ΔT. Eu tenho mais massa com determinado calor específico para ser aquecido. E assim, a variação de temperatura, como aqui tem mais massa para ser aquecido e nos dois tem o mesmo calor liberado, o mesmo ΔH, a variação de temperatura vai ser diferente. Ou seja, essa aqui está errada. Nossa alternativa, a gente só tem correto 1 e 4, que vai dar para a gente nossa letra C. Beleza? Fez sentido? Grava na cabeça, não tenha dúvida. É assim que a gente procede. Beleza?